Às vezes eu começo uma palavra assim, dizendo que eu não estou apto, né? E continuo dizendo a mesma coisa. A Tiane às vezes tenta me corrigir, mas não adianta, né? A gente está em fraqueza mesmo. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E eu posso agradecer porque me escalaram quando eu não estava presente. Então, obrigado pela oportunidade. Mas com toda humildade, queridos, querer substituir um preletor de Páscoa seria no mínimo ousadia, né? E só demonstrar conhecimento seria exatamente o oposto do tema que estamos tratando, né? Estamos falando da árvore do conhecimento e da árvore da vida. Então, nós estamos buscando nos alimentar da árvore da vida. Antes de começar propriamente dito, eu quero dar um testemunho de que esse assunto, quando eu ouvi pela primeira vez e fiz questão de estudá-lo um pouco mais, então, para mim foi transformador. E é com essa expectativa que eu tenho para todos nós, que ela seja transformadora. Ela não é só um título de homem espiritual. Ela é uma transformação de atitude, de vida, de como olhar o propósito de Deus. Então, sintam-se estimulados. Quando lemos na palavra sobre a criação do homem, lá em Gênesis, bem no começo, né? Sempre vamos citar isso. Vemos claramente que o homem foi formado diferente de todas as outras criaturas o título de um livro de Filipenses diz assim: feito de modo especial e admirável. E é isso mesmo. O Senhor nos formou a sua imagem e semelhança. É algo muito especial e admirável. Parece mesmo que Deus parou para conversar entre si, consultando um ao outro, para ver a forma mais extraordinária de criar um ser semelhante a Ele. Quando eu olho essa perspectiva assim, eu acho que qualquer um que perceber isso não tem outra alternativa do que viver para Ele. Como sair do propósito de Deus com um propósito tão digno da criação? Está muito silencioso. Diz um para o outro: você é admirável e especial. Obrigado. Todos já sabem agora que estão incluídos nessa preciosidade da criação de Deus. Uma coisa que discuti muito com o Zé Gustavo foi sobre o significado de semelhança e imagem e semelhança. Ouvi alguns comentários assim, mas eu não gosto muito de fazer isso, né? Eu gosto mais de ter revelação do Espírito mesmo, né? E entendi assim, que é difícil
separar uma coisa da outra, ainda que tenha direções diferentes, mas eu olhei essas palavras em outros textos e aí misturaram mais ainda as duas palavras. Aí eu fiquei sem um conceito concreto. Eu acho que era isso que o Senhor queria mesmo, né? Mas é interessante como esse tema está em voga entre a igreja. Outro dia me mandaram aí sei lá que era, um seminário qualquer lá, e um dos temas era esse. Eu entendo isso porque hoje o diabo se levantou para destruir a imagem e semelhança dele, que está em nós. E basta a gente olhar um pouco para fora, nós vamos ver isso claramente. E talvez nem todos tenham esse contato com a destruição do inimigo, mas também não precisam ter, né? Não vou estimular aqui para vocês olharem lá fora. Mas essa é a realidade. E esse levante do diabo me parece que realmente que nos leva para o fim. Porque sempre quando na história da humanidade se mexeu no homem como imagem e semelhança de Deus, Deus veio com seu juízo. Mas, de fato, uma coisa que nós podemos tirar da nossa cabeça é que não é uma forma corpórea, né? Deus é espírito, está claro na palavra. E nós que estudamos um tempo aí sobre os atributos de Deus, tenta botar esses atributos dentro de um corpo, né? Um Deus onipresente, que corpo poderia ter? Não poderia ter, né? Ele é muito além disso, ele não está preso a isso. Então, não é corpóreo. Apesar de que, não sei, quando a gente é criança, né? A gente sempre imagina Deus uma figura humana. Mas isso não é só criança, né? Uma famosa pintura na Capela Sistina, lá no Vaticano, de Michelangelo, que mostra a criação de Deus, né? Está lá o Adão se esticando assim, e Deus em forma humana tentando tocar um ao outro, né? Ficou uma frestinha assim, né? Então, claro que essa não é a imagem de Deus. Mas outros atributos de Deus foram colocados só no homem, e diferenciando ele de todas as criaturas. E homens que, mesmo não seguindo o Senhor, não crendo no Senhor, mas têm esses atributos em si, como raciocínio, criatividade, sensibilidade, vontade para agir, liberdade, essas coisas todas que são características do ser humano. Nós temos liberdade de pensar, decidir e agir, porque Deus nos fez a sua semelhança. Um texto que já foi lido, né, hoje de manhã, que diz que tem a ele, o homem, né, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. O homem não é o mais forte. Tem muito animal aí que acaba com o homem muito facilmente, né? O homem não é o mais ágil. Tem muito animal aí que é rápido. O homem não é o mais resistente, mas mesmo assim Deus deu a ele o domínio
sobre todos os animais, representando o Senhor que tem domínio sobre todo o universo. E Ele colocou nas mãos dos homens como parte ou como participação da sua criação. O Senhor quer a nossa participação no seu propósito. Deus coroou o homem de glória e o capacitou para dominar sobre toda a criação. Então nós somos aqueles que fomos chamados para cuidar desse mundo. Só que, claro, isso era para ser até o fim, né? Mas não foi. Não foi até o fim. Aliás, o texto diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e cuidar dele, né? Guardá-lo. Eu às vezes fico pensando, guardar de quê, né? Era tudo pacífico dentro do Éden. Mas Deus sabia. Tinha alguém rondando por lá, né? Então, Deus deu essa ordem. Deixa eu dizer uma coisa assim. Caiu para mim a queda. O assunto para mim hoje é a queda do homem, tá? Precisa entender a minha frase. Ficou muito caído, Mas é impossível eu falar da queda e deixar um espaço até a próxima ministração, quando se vai falar da salvação. Então eu vou inserir algumas coisas para que a gente tenha um pouquinho de alegria na queda, né? Saber que tem uma esperança. Tá bem? Quando somos alcançados pelo Senhor, né? Libertados desse poder do pecado, com a vida do Espírito, nós nos sentimos movidos pelo Espírito à comunhão com Deus. Essa é a obra, como já foi falado hoje, né? O Senhor, o que Ele de fato quer, no fim das contas, é a comunhão com Ele, desde aqui por toda a eternidade. Romanos 8,15 diz: não recebemos mas nós recebemos o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Quando hoje de manhã estava ouvindo o José falando sobre o Espírito de adoção, eu entendi melhor ainda. Porque quando temos em nós o mesmo propósito que o Pai tem para nós como criaturas, então o Espírito Santo nos leva a reconhecermos o Pai, Abba, Pai. Ou seja, nos entramos na intimidade com Deus. E essa relação de pai e filho é o que agrada a Deus. Lembro de uma frase do Coneglian, no retiro de primavera, é isso? Tá. Do ano passado. E ele disse assim: se queremos ser parecidos com o Pai, temos que conhecer o Pai. Lembra dessa frase? E naquele momento, assim, me despertou uma vontade diferente. Porque muitas vezes a gente é levado assim a achar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então esse é um legado que nós temos de Deus, né? E nós, quando temos vida no Espírito, né? Então nós estamos completos. E aquilo que foi falado hoje no fim da manhã,
foi exatamente o que veio ao meu coração. Eu quero conhecê-lo para ser semelhante a ele. Eu quero. É diferente só Deus fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que eu amo, mas a nossa decisão de querer isso muda a direção da nossa visão, de tudo que fazemos. E eu queria que vocês queiram também. Queiram ser. Porque é um processo. Não é um momento que o Espírito Santo entra e aí estamos glorificados. Né? Existe um processo. Porque o Senhor, Ele trabalha na nossa vontade. Ele chega até a nossa vontade e aí nos move a nossa vontade para Ele. A mesma coisa que o diabo faz. O diabo tenta chegar na nossa vontade para fazer a vontade dele. Quando eu leio o texto de Romanos 8, 28 a 30 ali, que nós amamos a Deus e somos chamados segundo o seu propósito, né? Ele nos destinou antes da fundação do mundo para sermos a imagem do seu Filho, né? Está ali escrito. E aos que chamou, justificou e glorificou. Mas há um chamado. Quando somos chamados, nós temos que responder ao chamado. Não é? Amém. Eu acho que ser um homem glorificado como está ali é restaurar o nosso ser das rusgas do pecado. Um outro texto muito conhecido da imagem de Deus é 2 Coríntios 3,18, que diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Não é passivo. Não é passivo. Quer ver como não é? Esse texto começa falando de Moisés que deixava o véu para que não vissem dissipar a glória do seu rosto, porque toda vez que ele se encontrava com Deus, seu rosto brilhava e ele botava um véu. Não sei todos os motivos e razões, né? Mas uma coisa é certa, eu acho que o povo, quando via Moisés com aquele brilho, temia a Deus, né? E aí quando a coisa ia se dissipando, parece que havia um temor assim de que, será que Deus está ali ainda, né? Depois o Zé pode explicar melhor. Mas Paulo continua assim, ó: quando porém se converte ao Senhor, o véu é tirado. E nós temos que continuar contemplando a glória. O véu é tirado. E nós continuamos contemplando. Agora ninguém é transformado só olhando, né? Não é? Não adianta só olhar. Não é assim que somos transformados. Quando a nossa vontade se dispõe ao Senhor a deixar Ele nos transformar de glória em glória. Diz 1 João 2, aliás 2:3, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, ainda estamos incompletos. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ora, quando nós virmos como Ele é,
vai ser maravilhoso. Eu não sei se eu vou antes de vocês, mas eu já estou esperando por essa hora. Essa hora deve ser maravilhosa. Ver como Ele é. Lembrei de uma história que o Johnny conta, não sei se era de um irmão, de uma irmã, que um dia acordou e tinha um anjo sentado na ponta da cama e quando ele viu assim, a primeira coisa que veio à mente dessa pessoa foi como ele é. E a resposta do anjo foi assim: um sorriso dele enche todo o universo. Glória a Deus. Queremos ser a glória, a imagem dessa glória? E todo que tem essa esperança nele, como é que continua? Purifica a si mesmo. Quando vemos essa santidade, a nossa reação é buscar santidade, nos purificar. João, quando fala da comunhão, no capítulo 1, ele diz assim, nele não há treva nenhuma. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, e ali não tem lugar para treva. E Ele é fiel para nos purificar de toda injustiça. Deus deu liberdade ao homem, não fez autônomo da vontade dele, e o fato de restringir de comer da árvore do conhecimento mostra que o homem poderia fazê-lo. O homem poderia exercitar a sua vontade, decidir se obedeceria ou não obedeceria. E até hoje, eu e você, podemos olhar a palavra, podemos olhar a verdade de Deus e decidir se vamos obedecer ou não. É sério. É sério. Quando estamos diante da palavra, como foi dito hoje de manhã, e temos revelação do Espírito, temos reconhecimento da verdade, de Deus, nós sabemos que o Senhor quer o melhor. Nem o Deus, nem o diabo podem passar por cima da nossa vontade. Você pode decidir para o céu, pode decidir para o inferno, né? Infelizmente, muitos decidem de uma forma que nós não entendemos. Mas Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, se quiser, temos liberdade. Bom, vou então entrar um pouco mais no texto, tá? Gênesis 2:9. Diz ali, do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradáveis à vista e boas para alimento. Eu quero só deixar sublinhado aqui que todas as árvores eram agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Porque depois o diabo vai falar alguma coisa, né? E a gente se esquece o que Deus disse, né? Então, e também, o que diz ali?
e também a árvore da vida, no meio do jardim. Onde estava a árvore da vida? No meio do jardim. Tá bem? Bem localizado. Então, a vida de Deus é o centro da nossa comunhão com Deus. Diz em Apocalipse 22, 2, né? Falando da árvore da vida, assim, que está no meio da praça. De novo, a árvore da vida está no meio da praça. E ali também está o trono do Cordeiro, o trono de Deus e do Cordeiro. Isso mostra a eternidade da vida que recebemos em Jesus. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Era uma recompensa para aqueles que se deixaram guiar pelo Espírito. Segunda parte. Mas Deus também fez crescer a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Mas dando ordem expressa de que o homem não deveria comer dessa árvore, porque se o fizesse, lhe sobreviria a morte. Tudo isso nós conhecemos. E já hoje foi falado que esse fruto, ele eleva a alma e sufoca o espírito. E faz isso até hoje. Quero não me delongar muito aqui. Porque o João tem um tempinho depois também. A proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento não foi uma armadilha para o homem. Às vezes a gente pensa assim, por que botou uma árvore ali, né? A minha pergunta é assim, se você não tem opção, o que adianta a liberdade? De que adianta? Não tem opção. Tu tem que fazer o que tem. Não tem opção. Eu gosto de fazer uma comparação assim, para a gente entender um pouco o relacionamento de Deus, onde Ele quer chegar conosco. É um pai e um filho, né? Se nós chegamos em casa, o pai chega em casa e diz para o filho, olha, toda vez que o pai chegar em casa, tu tem que vir aqui, me dar um abraço e um beijo. Tudo bem, o pai pode fazer isso, né? É pai, né? Agora já pensou o pai entrar a porta dentro e o filho vem correndo, se joga nos pescoços do pai e diz, pai, eu te amo, É diferente, não é? Isso é que o Deus quer de nós. Não é uma religiosidade obrigatória, assim. Ele quer essa intimidade com Ele. Bom, Satanás propõe a Eva de que Deus estava privando o homem do conhecimento e de liberdade. Não estava fazendo isso como expressão do seu amor, né? O diabo realmente não ama, não te ama. O diabo não te ama. Cai na real, o diabo não te ama. Mas esse pensamento, ele ainda existe. Esse pensamento de que Deus nos priva de coisas que nós poderíamos desfrutar. Não é? Principalmente quando a gente é jovem assim, né? Decidindo a vida, né? E aí o
o filho diz uma coisa e aí o pai diz assim, Deus não gosta disso assim. E, pai, eu não posso fazer nada, não, né? Coitada da Nathalie, ela, quando fez 15 anos, toda a turma fazia 15 anos, né? Na escola. Então era uma festa atrás da outra naquele ano. E ela chegava, eu posso ir? Não. Eu posso ir? Não. Mas eu posso ir? Não. E aí, claro, se tinha 30 alunos, era 30 não, né? Mas no fim, ela ficava sabendo das histórias do que acontecia até tarde da noite e ela dizia para mim, obrigado que tu disse não. Não seja permissivo, porque você está dando um dedinho. Agora, nós que conhecemos o Senhor, que sabemos que Ele nos ama, Ele já nos deu prova disso, né? E nos amou antes que o amássemos. Eu pergunto, nós temos dúvida em ouvir uma sugestão do diabo? E dúvida, diga assim, será que estou perdendo alguma coisa? Será que, né? O diabo é mentiroso desde o princípio. E tudo que ele vai propor é dentro dessa mentira. Porque ele é o pai da mentira. E Deus nos amou. Então, é tão fácil decidir a quem vamos ouvir. Não é? É só que nós precisamos discernir quem fala. Na hora que nós soubermos quem fala, nós vamos saber quem ouvir. As duas árvores apontam para direções opostas, são dois destinos diferentes. Ninguém quer a morte, né? Se disser, você quer a morte, né? Não. Mas a vida só tem um. Só tem um que é o caminho e a vida. Eu, esses dias, me deparei com o texto de Mateus 25. Não transcrevi ele aqui, vou ter que abrir. No grande julgamento, lá no fim já do capítulo, ele diz assim, quando faz o juízo, né? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tudo bem, nada de errado. Mas, quando ele fala antes daqueles que são benditos, ele diz assim, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus preparou para todos esse lugar. Os que foram condenados estão indo para um lugar que não foi preparado para nós, humanos. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, olha o amor de Deus.
Que amor que o Senhor tem por nós. Bom, falar sobre a queda do homem, contando uma historinha, não nos acrescenta em muito, né? E nem ficar especulando assim, como é que era a cobra antes de rastejar, como é que era, né? Como é que era, que fruta que era, né? Essas coisas a gente nunca vai saber, porque a gente não viveu esse tempo, né? E então isso não importa, mas tem as verdades bem claras e simples dentro desse relato que nós precisamos atentar. Porque a forma do diabo agir, ela ainda é a mesma forma que ele age hoje. E ele era astuto. Ele aproveitou a criação de Deus mais astuta. E por ele enganou a Eva. Quando terminamos de ler os 2 primeiros capítulos de Gênesis, é uma glória, né? Ainda mais quando a gente já viu alguma coisa assim encenada ou desenhada, né? Aquela coisa perfeita, aquela coisa colorida, aquela coisa de paz, né? Como seria bom se isso não tivesse acabado, né? Mas como diz o Rogério, mas a serpente. E começa o capítulo 3. Mas a serpente. Quero decifrar um pouco a conversa da Eva com a serpente. Apocalipse revela essa serpente, né? A antiga serpente, que é o diabo e o grande dragão, né? O sedutor e acusador dos homens, né? Se a gente pudesse estar tão atento de que quando o diabo se manifesta, a gente está diante dessa figura, eu acho que a gente fugiria antes, né? Não daria muita trela para um tipo de personagem assim. Mas eu consigo entender a Eva, porque a serpente não rastejava, né? Não dava medo, dormia no jardim. Até que o diabo se aproveitou dela, né? Parece que foi o primeiro encontro dos dois. Ela ingênua, né? Sem maldade, pura, despreocupada. E assim a mulher foi pega pela sutileza da serpente. E hoje muito mais, né? Muito mais devemos ser vigilantes. Pedro diz que é um leão, né? Que o inimigo, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Acho que às vezes tenta entrar em nossa casa como uma serpente astuta ou como qualquer oportunidade. Esse leão não é desdentado, né? Muitos dizem, esse leão não faz mal. Ele quer ver como ele é? Ele faz mal. Quem já perdeu alguém próximo para as trevas, por domínio do príncipe desse mundo? Muitas pessoas. É porque se ele tiver a oportunidade de devorar alguém, ele faz.
Então, Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, né? Começa assim a conversa da serpente com a Eva. Na minha tradição, na tradução NAA, diz assim: é verdade que Deus disse. A palavra verdade ali não está no original, mas a forma, né? O que o diabo estava propondo era exatamente isso. É verdade que Deus disse. Bom, ela poderia dizer tranquilamente, como ela estava de boa ali, né? Ela podia dizer: não é verdade. Mas o diabo astuto, né? O maior mentiroso falando sobre verdade. Não faz sentido, né? Então a serpente começa a distorcer a palavra de Deus. Nessa tradução está um pouco diferente, né? Na NAA, assim, que a gente sempre lê esses textos, lia em outras versões. E o que Satanás insinuou foi assim: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Em outras traduções, assim, diz: é verdade que vocês não podem comer de todos os frutos, né? Qual era a intenção do diabo? Era fazer com que a Eva deixasse de ouvir o Espírito e começasse a entrar na sua mente o que ele ia sugerir dali para frente. Eu acho que a Eva podia ter resistido melhor, né? Ela sabia o que Deus tinha dito. Ela passava os dias comendo as melhores frutas, né? E eram boas. O que tinha que estar preocupado, né? Mas não. Satanás, vou chamar aqui a serpente, conseguiu chegar lá, na mente dela. E aí, ela fala uma coisa: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele. E aí ela acrescenta uma coisa, eu não sei se Eva já tinha birra assim, né? Mas diz assim: nem tocar nele. Nem tocar nele, para que não venham a morrer. Uma palavrinha aos adolescentes aqui. Você já viu uma menina bonita, agradável aos olhos, né? Boa para se tocar nela. Esteja atento. O Senhor quer te guardar disso.
o Senhor tem alguém para ti. Tem alguém para ti. Pode ficar certo. Chegará o tempo. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe. Olha só como nessa conversa o diabo usa a palavra de Deus, né? Ele usa a palavra Deus, porque Deus sabe. O que ele não diz? Eu sei. Porque a palavra de Deus tem mais peso, né? Que Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão como Deus. E aí despertou na Eva aquela vontade de ter este conhecimento. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. A tradução na King James assim: deu também ao marido que estava do lado. É dali que vem o livro aquele, O Silêncio de Adão, do Krepp, né? Mas é certo que o marido estava ali do lado e sabia o que estava acontecendo. Uma palavrinha aos maridos? Queridos maridos, amem a sua esposa, né? Como Cristo amou a igreja. E não se deixem afeiçoar a ela e permitir que ela faça o que porventura possa trazer dano à sua casa. O conteúdo do livro do Larry Crabb é de que Adão, depois que Eva comeu, ele não queria perder a esposa. E ele se afeiçoou à esposa e não considerou tão grave essa desobediência, esse pecado, essa rebeldia. Se foi bem assim, não sei, mas não tem outra explicação para essa situação. Porque a Bíblia diz que Eva foi enganada, né? Está lá o texto está lá. Mas Adão não foi enganado, né? Tanto que quando Deus chega a conversar com os dois, a desculpa da Eva foi assim: a serpente me enganou e eu comi. E Deus não disse que fosse verdade, que não fosse verdade. E ao marido, daí o marido jogou a culpa em Eva, né? A mulher quem me desse, né? Coitada, né? A Eva leva todas, né? Todas as culpas é com a Eva. Agora a gente não se dá conta, porque às vezes a gente está na mesma situação da Eva, diante do inimigo, e a gente faz a mesma coisa que a Eva. Aí a gente dá a culpa para Eva. Vamos lá, vamos encurtar essa história. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bom, a nudez, antes eles não tinham vergonha, agora com pecado, foi-se a glória do Senhor sobre eles, né?
Todos pecaram e carecem dessa glória agora, porque no pecado não tem a glória de Deus. E aí então, se sentiram nus. Bom, quando a Eva falou com a serpente, ela disse assim: da árvore que está no meio do jardim, nós não podemos comer. Olha como ela descentralizou, né? O foco dela não era mais o centro da árvore da vida, já era a árvore do conhecimento. É o que ela mais queria. Ok. Já estou no fim, tá? O João já está nervoso ali. Ser como Deus foi o motivo da queda de Satanás, e agora Satanás induziu o homem ao mesmo caminho. E, consequentemente, a mesma queda. Só que a do diabo foi do céu, né? Acho que foi mais alta a queda dele. A Bíblia fala que dessa expressão de Eva olhando assim, né? Que era boa para se comer, agradável aos olhos e bom para ter entendimento, são as três coisas que estão no mundo, né? 1 João 2,16 diz assim: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede de Deus, mas procede do mundo, do príncipe desse mundo. Jesus venceu essa tentação pela humanidade, né? Ele foi levado para o deserto, né? E a primeira tentação que o diabo fez para Jesus, e ele foi levado pelo Espírito, com uma intenção de vencer a tentação sob a qual nós estávamos escravos. E o diabo diz assim: olha, né? 40 dias de jejum, deve estar com fome, né? E estava, né? A Bíblia diz, e tendo fome. Aí ele sugere um negócio primeiramente natural, né? Natural. Faz dessas pedras pão e come. Tu é filho de Deus, né? O que Jesus disse? Estava atento. Não só de pão viverá o homem. E ele venceu essa etapa. Aí o diabo mostrou, né? E ele viu com seus olhos todos os reinos desse mundo. E o diabo disse: tudo isso eu te dou, né? E a segunda tentação do desejo dos nossos olhos, ele venceu. E ele disse: não, adore a Deus. Por fim, ele disse: pode te jogar aqui de cima, porque tu é o cara, tu é o maior. Se tu te jogar, os anjos vão te segurar. Não tem problema, tu está garantido. Olha, pode até ser que fizesse, mas ser tentado e deixar que essa tentação acontecesse, certamente Jesus não deixaria. E o bom é que em Hebreus 2 diz, né? Por isso mesmo, 17 e 18, por isso mesmo era necessário que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vocês são tentados? Vocês têm um socorro.
E o Senhor está perto para socorrer aqueles que são tentados. E a nossa oração: não nos deixe cair em tentação. Não é? O Watchmani tem uma definição de pecado que é assim, ó. É ceder à tentação pela nossa vontade. É nós que decidimos ceder. Alguém vai nos instigar, mas nós que vamos, pela nossa vontade, decidir. E aí, pecamos. Estou no fim, né? Pulei. É a última. Toda obra satânica começa por fora, né? Olha o fruto, né? Olha a pedra. Começa assim, e até conquistar o interior. E o Watchmani diz assim, desculpe eu citar tanto o Watchmani, ele não é o dono de toda a verdade, né? Mas tem algumas coisas que ele diz com muita revelação. Ele diz assim: a grande forma de nós identificarmos o que é de Deus ou de Satanás é saber por onde ela começa. Só que nós temos que parar, ter um ouvido atento para saber de onde ela apareceu. Quanto tempo falta? Já passei do tempo, né? Não, estou bem no... Fechou uma hora. Eu queria... terminar com uma historinha. Não, uma história verdadeira, tá? Outro dia eu estava pensando assim: como é que esse Einstein conseguiu decifrar aquela fórmula tão incipiente, né? Da relatividade. E eu fiquei pensando, e eu pensei assim, vou dar uma olhada no Einstein. Procurei o tal do Albert Einstein, e eu descobri que eu sou conterrâneo dele. Eu nasci em 54, ele morreu em 55. Aí descreve que Einstein era fascinado pelo universo. E claro que ele tinha origem judia e tudo mais, mas ele era um crânio, né? Ele era tão crânio que quando ele morreu, eles tiraram o cérebro dele para estudar, para ver se descobriu alguma coisa nova, né? Mas ele conseguia ver o universo e ele dizia assim: não tem como Deus não existir. Não tem como Deus não existir. Isso aqui não vem por acaso. E ele pregava isso. Ele dizia assim: o universo é uma criação de Deus. Só que teve um problema. Ele nunca reconheceu Deus como um Deus pessoal. Aí eu lembrei de uma outra história, de Louis Pasteur, num trem andando com um universitário do lado. Acho que alguns de vocês conhecem essa história, né? E o Pasteur estava lendo a Bíblia. E o universitário do lado, assim, começou assim a ridicularizar um pouco, assim: o senhor não crê nesse livro de capa preta? Ele é uma coisa assim, né? Ele disse: eu creio. E aí, mas é ridículo, não sei o quê, a gente já sabe, e aí vai prosando toda a viagem. Quando
Quando o pastor desceu, ele deixou um cartãozinho para esse universitário. Deixou um cartãozinho, precisar de alguma coisa de mim? Está aqui. Aí desceu e o rapaz olhou o cartãozinho. E estava escrito assim: pouco conhecimento, pouca fé. Muito conhecimento, muita fé. Luiz Pasteur. E é claro que aquele cara ficou com a vergonha de ter dito do que disse, né? Mas qual é a diferença dessas duas pessoas? É que um tinha no centro a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Einstein se alimentava disso. Agora, o outro tinha no centro a árvore da vida. Queridos, para sermos homens guiados pelo Espírito, nós realmente temos que deixar o nosso conhecimento sob a direção dele. Porque senão nós vamos enveredar pela outra árvore. É a coisa mais simples de acontecer. Sem a direção do Espírito Santo, o intelecto não merece confiança. Amém? João, eu vou ler uma frase de Agostinho enquanto o João vem. Ele diz assim: o próprio Adão está agora disperso por toda a superfície da terra. Antes concentrado em um único lugar, ele caiu, tendo sido quebrado em pedaços, por assim dizer. Ele preencheu o universo com seus fragmentos. Entretanto, a misericórdia de Deus juntou seus pedaços espalhados por toda parte, fundindo-os no fogo do seu amor. Reconstituiu sua unidade quebrada.